Olá a todos, aqui quem fala é Luiz Santana. Hoje novamente vamos falar um pouco sobre cardinalidades e hoje vamos citar a cardinalidade um para muitos ou um para n, tá? Uma cardinalidade um para n é quando um elemento de uma entidade A se relaciona com mais de um elemento da entidade B ou o inverso. Um elemento da entidade B se relaciona com mais de um elemento da entidade A, tá bom? Quando há uma cardinalidade 1 para n ou n para 1, ocorre a inclusão de um atributo em outra tabela. Vamos entender. Ocorre a inclusão de uma chave primária da tabela que possui cardinalidade mínima 1 na tabela que possui cardinalidade máxima a n, assim fazendo referência à sua tabela de origem. Esse atributo adicionado na outra tabela é denominado chave estrangeira. Vamos entender um pouco. Vamos para o BR modelo. No BR modelo eu vou mostrar duas situações. Primeira situação, vamos incluir duas entidades e a segunda simulação também. Primeira simulação, vamos fazer um relacionamento de uma tabela chamada funcionário com uma tabela chamada departamento. E a segunda simulação, uma tabela chamada dependente com a tabela funcionário. Adicionamos a relação de ambas as tabelas. Lembrando que ainda estamos no modelo conceitual do banco de dados, então temos que, depois disso, transformar para o modelo lógico. Vamos lá. Vamos mudar as cardinalidades. Primeira pergunta a se fazer. Um departamento pode ter dentro dele vários funcionários. Um ou N. Quando eu gosto de dar aula, eu gosto sempre de considerar a cardinalidade máxima. Nesse caso aqui, supondo que para ter um departamento tem que ter pelo menos um funcionário alocado dentro dele, tá bom? Um funcionário ele só pode estar alocado em um e somente em um departamento. Ou seja, por exemplo, eu tenho um funcionário João, e ele não pode estar no mesmo tempo no departamento de informática e no departamento financeiro. Nos sistemas transacionais e ERPs, geralmente um funcionário só pode estar alocado a um departamento. E a mesma coisa embaixo, na segunda normalização. Um funcionário ele pode ter vários dependentes. Ou seja, um funcionário João pode ter 3 filhos ou 2 filhos e botar a esposa e o filho como dependentes. No mínimo zero, no máximo N. Por que no mínimo zero? Porque pode ser um funcionário que não tenha dependentes. E um dependente dentro de uma empresa só pode pertencer a um funcionário. Tá? Então vocês percebam que eu tenho duas cardinalidades, 1 para N. Qual a diferença do N para 1? É somente o modo de leitura. Supondo que eu poderia ter aqui a tabela dependente do outro lado e a tabela funcionário, essa situação, tá? Onde seria, no caso, 1 para N. Então, é só a maneira de leitura da tabela. Vamos voltar ao original e vamos adicionar em cada tabelinha alguns atributos, tá? No caso do funcionário, vamos atribuir a matrícula e o nome dele. Vamos definir matrícula como chave primária. No departamento, vamos definir dois atributos, um código e uma descrição da matrícula, perdão, do departamento. No dependente, vamos colocar um código para o dependente e um nome e também um grau de parentesco. Vamos definir o código como chave primária e a mesma coisa para funcionário. Matrícula e nome. As tabelas não estão, a tabela de baixo e de cima não estão relacionadas, são modelos individuais, tá? Cada um está fazendo relação com ela mesma. Feito isso, o que deve acontecer?
deve ser adicionado um atributo na tabela funcionário que faz referência ao código do departamento. E no caso do dependente, deve cair um atributo que faz referência à matrícula do funcionário a que ele está vinculado. Ou seja, vai haver um atributo, vai cair um atributo da tabela que tem cardinalidade mínima 1, na tabela que tem cardinalidade máxima n. Vamos em diagrama, comandos, converter para modelo lógico. Ele vai exibir algumas mensagens, verificando se há caracteres especiais, acentuação e falando que vai substituir por underline. E aqui ele informa assim que encontrou um relacionamento do tipo 1 para n e vai adicionar uma chave de departamento a funcionário. E posteriormente que vai adicionar uma chave de funcionário a dependente. Percebam que no modelo lógico ele criou dois modelos, tá? Duas relações, e em ambas ele adicionou um novo atributo, como vocês podem ver, que faz referência ao atributo da outra tabela, ou seja, a FK departamento código faz referência ao código do departamento. E a FK funcionário matrícula faz referência à matrícula do funcionário. Se vocês clicarem com o mouse e virem aqui no comando DDL, vocês vão perceber que ele adiciona uma FK departamento, faz referência ao código do departamento, tá bom? Então, galera, espero que esse vídeo tenha sido de grande ajuda para todos. Quem puder, ajuda compartilhando, curtindo no Instagram, no LinkedIn, até no próprio Twitter e compartilhe em outras redes sociais para ajudar quem precisa de um pouco de conhecimento, tá bom? Então, galera, até a próxima e tchau, tchau.